10h37, Rony, nós já estamos de volta por aqui, como eu havia prometido, está aqui comigo o jovem, professor doutor Marcos Roberto Chiarati, é assim que pronuncia. E por quê? Infertilidade. Eu joguei ontem na rede social esse assunto, algumas pessoas já começaram a se manifestar sobre o assunto, dada a importância da entrevista, a importância do professor nesse assunto. Estudos realizados na Universidade Federal de São Carlos, gente, têm se dedicado a aprofundar os conhecimentos sobre a relação da infertilidade feminina com as mitocôndrias, que são organelas celulares. As pesquisas são desenvolvidas no Laboratório de Genética e Biotecnologia, além de Bio, no Departamento de Genética e Evolução da Universidade, em parceria com outros pesquisadores brasileiros e também da Inglaterra e do Canadá. Professor Marcos, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado, agradeço o convite. A presença do senhor aqui no programa Carlinhos Lima é de tamanha importância, porque a gente acompanha, né, as dificuldades que muitas mulheres, por exemplo, a minha mulher tem biotipo perfeito, não tem nada de errado com ela e não conseguiu engravidar no tempo que ainda podia. Agora, com mais de 40, a gente desistiu, né? Nós engravidamos uma vez só, nossa filha infelizmente morreu, mas vai o médico ginecologista, faz ultrassom, faz tudo quanto é exame, e o médico fala, não sei. Por que não engravida? Tanto é agora que o gineco dela ultimamente falou, toma anticoncepcional que você corre o risco de engravidar. Engravidar com 47 anos não é um bom negócio, o senhor sabe disso, né? Professor, antes de qualquer coisa, eu quero mandar um bom dia lá para Descalvado. Gente, professor, o senhor é nativo de Descalvado? Sou sim. Nasci eu posso lá... chamar de você? Você tem idade para ser meu filho? Chega mais perto do microfone, por favor. Sim. Eu nasci em Descalvado e morei lá até os anos 2000. Até 2000. Foi quando eu saí para fazer faculdade em Pirassununga na época. Você tem o quê? 30 e poucos anos? 34 anos. Só isso? E já é professor, doutor? Sim, sou professor aqui faz quase 5 anos. Entrei em 2012, no final de 2012. Você entrou menino de tudo, com 20 e poucos anos já era professor na universidade? Foi. O Carlinhos Oliveira falou, explora um pouco a história dele, diz que você tem uma história de vida que chama a atenção. Por quê? De família pobre, de família rica? O que você tem para contar sobre isso, professor? Acho que vai mais no sentido que eu até 1999, quando eu estava lá no segundo colegial, nem imaginava fazer faculdade ou seguir na área que hoje eu segui e sigo. E por incentivo muito da minha família, da minha mãe principalmente, até então eu estudava em escola pública, e você sabe, né? Escola pública, o incentivo, a distância em relação a esse meio acadêmico é muito grande. E minha mãe me incentivou muito a fazer o terceiro colegial numa escola particular, e aquilo despertou em mim um enorme interesse de uma hora para outra eu me encontrei, sabe? E senti que eu havia encontrado o que eu queria para a minha vida. Ainda não tinha uma noção completa disso, mas sabia que estava dentro da academia o meu futuro. E então eu vejo isso, assim, as possibilidades que dali em diante do terceiro colegial, entrar numa faculdade, depois da faculdade conhecer o mundo, porque está diretamente associado com a pesquisa. Quem gosta de fazer pesquisa, quem gosta de estudar, precisa gostar de viajar, precisa, né? Quando você era moleque, você mexia com o quê? Moleque, pipa, peão, bolinha, carrinho de rolimã, tudo isso que você falou. Vendia sorvete na rua, nas férias. Por que você vendia sorvete, professor? As condições financeiras da sua família, elas não eram confortáveis? Não posso reclamar nesse sentido. Era mais no sentido da criação que meu pai me proporcionou. Meu pai sim veio de uma infância bastante humilde e ele tinha isso claro para ele, que era importante a gente dar valor porque a gente tem, porque ele na época tinha. E ele era muito exigente, né, no sentido de nos ajudar. A gente não tinha mesada nem nada, então se a gente quisesse algum dinheiro para ir numa festa, alguma coisa, comprar um sorvete, tinha que trabalhar, e a gente fazia isso. Qual é a formação dos seus pais? O meu pai não tem formação, mas era bancário. Okay. A minha mãe, ela se formou em pedagogia, mas não exerceu. Eu nasci, ela engravidou, eu nasci, aí acabou que ela não conseguiu exercer. E esse seu despertar em busca da academia, ele veio além do seu desejo, da sua curiosidade, também, eu acredito, com uma forma de compensar a tua mãe por tirar você de um colégio estadual
e botar no colégio particular, que a gente sabe que não custa barato. Sim, sem dúvida. Você tinha que agradecer Não, tinha um agradecimento, mas acho que mais do que isso foi fácil, sabe? Aquilo despertou em mim uma vontade tão grande que eu não queria outra coisa na época pra minha vida. E acho que tem um ponto muito importante, que marcou minha vida, que foi o nascimento da Dolly, aquela ovelha que foi clonada. Sim, a Dolly. Eu, quando vi o William Bonner, na época, anunciando o nascimento dela, queria de alguma forma trabalhar com aquilo, mas morando em Descalvado nem enxergava, né? Isso foi lá na Escócia, muito longe de mim, né? Mas quando eu comecei a estudar para prestar o vestibular, eu comecei a enxergar como eu poderia atingir esse objetivo. Você é formado em quê? Eu me formei em zootecnia. Eu vi ontem, eu procurei você na rede social, no Google, você se formou em zootecnia. O que é que uma coisa tem a ver com outra, professor? Olha só, por que eu escolhi zootecnia? Porque dentre as profissões... Por causa da Dolly. Então, mas dentre as profissões, é a profissão animal que mais trabalha com genética. Ok. Tá. Com menos risco, obviamente, né? Sim, então eu fui atrás da zootecnia por isso. Chegando na zootecnia, que foi lá na USP de Pirassununga, onde eu fiz, eu encontrei, por sorte, um professor recém-contratado que havia sido orientado no Canadá de um dos líderes que produziu a Dolly. Que sorte, que sina, que destino maravilhoso. Sim, um professor de Tambaú, também da nossa região, né? E aí esse professor, logo de... Esse professor de Tambaú foi orientado por um dos caras que fizeram a Dolly? Sim. Aquele Tambaú pequenininho, é bem menor que Descalvado? Pois é. Um desses caras que produziu a Dolly, um deles é brasileiro, mas na verdade é um brasileiro nascido, né, filho de britânico que veio para o Brasil. Engravidaram aqui, nasceu e foi embora. Mas na verdade ele fez a faculdade, aí acabou fazendo a faculdade em Jaboticabal, de veterinária, esse pesquisador, mas como ele tinha a origem dele no Reino Unido, ele voltou para fazer mestrado e doutorado lá, e se envolveu nos experimentos que resultaram na Dolly. Bom, mesmo sendo um cientista, você acredita em destino? Sim, sem dúvida, com certeza. Acredita. Não tem como não acreditar. Não tem como, né? Porque está inserido em você a sua história, as ligações que você teve com o Tambaú, com o Jaboticabal, com a Dolly, diga-se de passagem, com o William Bonner, quer dizer, tudo isso afunilou para você chegar aqui hoje, não é? Bom, vamos ao assunto. Gente, o professor doutor Marcos Roberto Chiarati, muito novinho por sinal, né? Está aqui comigo. Professor, vocês estão estudando o quê? A dificuldade de se engravidar? É isso? Olha só, um dos fatores que regula a fertilidade da mulher é o ócito. O ócito é o óvulo, tá? É o nome científico para óvulo. Então o senhor fala da língua popular. Tá, então é o óvulo, né? Então quando você comentou a respeito da sua esposa, por exemplo, um dos fatores, dos possíveis fatores a ser considerado e estudado se é verdade, se é o caso, seria o óvulo. Tá? E dentre os fatores que regulam a fertilidade do óvulo, a mitocôndria é um deles. Tá? E a mitocôndria é um alvo que eu estudo já há 17 anos. E o que é a mitocôndria? A mitocôndria é uma organela que, resumidamente, uma organela é uma unidade dentro da célula e, resumidamente, a principal função dela é fornecer energia para o óvulo e outras células. Todas as nossas células dependem da mitocôndria para a gente conseguir... ok. Não só do ovário. Não, todas as nossas células. Todas. Por exemplo, se você, de uma hora para outra, passa a fazer academia, a fazer exercícios físicos... O que você espera que aconteça nos seus músculos é uma proliferação de mitocôndrias. Porque você vai precisar de mais e mais mitocôndrias para dar conta da energia que você vai demandar na academia. Então, essa é a função básica da mitocôndria, né? E a gente sabe que a mitocôndria representa uma grande porcentagem dos fatores que afetam a fertilidade da mulher. Principalmente... Um dos. Mas ele é de tamanha importância. De grande importância. Tá? E... dentre esses fatores, principalmente aquele associado com a infertilidade devido ao envelhecimento. Então, um dos meus principais alvos dos nossos estudos é o envelhecimento devido à mulher que passa dos seus 35, 40 anos de idade, né, e que tem baixa infertilidade. A mitocôndria, nesse caso, é um importante alvo. E aí a gente estuda como é que ela está afetando a fertilidade e que tipo de terapia a gente pode desenvolver para tentar tratar essa infertilidade, para dar uma possibilidade de uma mulher. Você sabe, hoje em dia as mulheres
estão buscando carreiras, oportunidades profissionais, e deixando é natural. para mais tarde Exatamente, a realização de ser mãe. Então é um problema mundial, né? Então por isso que as nossas parcerias com o Canadá, com os Estados Unidos, com a Inglaterra. Professor, quando uma pessoa tem um problema de não produzir insulina, a gente aplica a insulina na pessoa. Sim. Uma pessoa se auto-aplica. O pensamento é o mesmo no caso da mitocôndrias ou não? Existe essa possibilidade? Não exatamente, mas para você ter uma ideia, o que já foi feito e que hoje não é permitido, inclusive aquele médico, Roger Abdelmaci, que foi preso, chegou a fazer clandestinamente aqui no país. Tamanha a importância da mitocôndria nesse contexto da fertilidade. Ele trabalhou isso, então? Ele já fez isso fora da lei. Então ele foi importante para a ciência, apesar de todos os males que ele provocou, de certa forma, ele deixa escritos de importância. Sim, ele repetiu experimentos e testes que já haviam sido provados no exterior, mas que foram banidos pelo FDA, que é o órgão nos Estados Unidos que regulamenta tudo isso. E como os Estados Unidos é um exemplo para a maioria dos países, o Brasil acatou o que foi decidido lá e proibiu, aqui por lei é proibido fazer o que ele fez. Que resumidamente foi o seguinte: se uma mulher mais velha ou uma outra mulher, independente da idade, tem um defeito de infertilidade devido à mitocôndria, o que é possível fazer? Por que não pegar uma mitocôndria de um óvulo de uma mulher jovem, remover essa mitocôndria e injetar no óvulo da mulher mais velha ou infértil? Tá, mas aí esse bebê nasce mulher mais jovem ou nasce filho da mulher mais velha? Quem regula, via de regra, os caracteres da pessoa é o DNA nuclear. Não tem nada a ver então. A mitocôndria também tem seu DNA, aí que vem um ponto. Isso. Tá. Mas eu posso dizer que basicamente a criança vai ser filha dos pais, vamos dizer, o biológico, o pai e a mãe, né, o casal, mas aquela mitocôndria vai contribuir, a gente não sabe bem como, é um dos motivos pelo qual foi banido. Tá? Então, faltam muitos experimentos ainda com animal, antes de tudo, para se entender melhor as consequências e a importância desse tipo de tratamento antes da gente aplicar em humanos. Então pode ter ser humano andando por aí, frutos do trabalho do Roger Abdelmaci? Pode, sem saber. Pode sem saber. Que nem sabe que foi fertilizado, a facilidade da fertilização graças ao mitocôndrias vindo de outra pessoa. Isso. Então pode ter aí gente andando pelo mundo que nem sabe que é fruto disso. Sim, da mesma forma que existem pessoas que sabem, porque ao todo foram produzidas mais de 20 crianças no exterior, no Havaí, foi um dos principais locais onde isso aconteceu e foi implementado, e essas crianças foram na época produzidas, antes do FDA banir essa tecnologia. Coisa doida. Gente, estou conversando aqui, aprendendo só um pouquinho, né? Porque chegar nele vai ser muito difícil. Estudos realizados na Universidade Federal de São Carlos têm se dedicado a aprofundar os conhecimentos sobre a relação da infertilidade feminina com as mitocôndrias, que são organelas celulares. As pesquisas são desenvolvidas no Laboratório de Genética e Biotecnologia do Departamento de Genética e Evolução da Universidade, em parceria com pesquisadores brasileiros, também da Inglaterra, do Canadá e, segundo o professor aqui também, dos Estados Unidos. Professor, o senhor quer chegar onde com a sua pesquisa? O nosso objetivo é entender melhor as causas da infertilidade na mulher, também em animal, que é um interesse nosso, para então ter meios para desenvolver tecnologia para tratar essas infertilidades. Legais, no caso, né? De forma legal. Então, realizar os experimentos com animais que o FDA e o governo brasileiro também requerem antes que a gente possa passar por uma fase com experimentos com humanos. Então, um dos nossos interesses, existem outros, né, vão por esse meio. Tá. E o senhor já chegou onde? Nesse momento, né, a hora que isso der a complexidade desse estudo é enorme, então é um trabalho de formiguinha que a gente faz, né? E é um trabalho hoje ainda bastante básico, no sentido que ele está um pouco distante da aplicação. O que a gente mais recentemente conseguiu desvendar é que as mitocôndrias do óvulo, elas diferem em vários aspectos das nossas mitocôndrias de outros tecidos, né, como do músculo, por exemplo. Exclusivas? Elas diferem pela morfologia delas, muito diferente, tá? E um dos motivos é que essas mitocôndrias, elas se mantêm num primeiro momento no óvulo, quando o óvulo ainda está se formando, num estado quiescente, pouco ativo.
A ideia é o seguinte: ao mesmo tempo que a mitocôndria ela produz energia, ela, se desequilibrada, gera espécies reativas de oxigênio, que são é uma fonte de espécies que pode causar danos às células. É um dos principais tipos. Quando a gente pensa em envelhecimento, por exemplo, uma das principais causas do envelhecimento são os danos devidos, oriundos da mitocôndria. Então a mitocôndria, ela não só está associada com tudo isso que eu já te falei, mas também é um dos principais fatores no envelhecimento, não só com relação à infertilidade, mas no desenvolvimento de outras doenças que a gente tão comuns hoje em dia, como Alzheimer, Parkinson, câncer, diabetes, obesidade. As mitocôndrias se colocam, né, e afetam todas essas doenças. São um componente, não necessariamente vão ser o principal fator causador, mas são um componente. E no óvulo, elas são mantidas, como o óvulo é essencial para que a próxima geração ocorra, e então isso garante a continuidade da espécie, pensando de uma forma evolutiva, né? O óvulo precisa cuidar das mitocôndrias para que essas espécies reativas de oxigênio não sejam produzidas em excesso, para que não causem danos ao óvulo, né? E no momento certo elas têm que se tornar ativas e aí possibilitar a fecundação, o desenvolvimento do embrião, do feto e da criança. E o que a gente tem estudado, então, como é que se dá essa ativação das mitocôndrias? E aí a gente tem encontrado, por exemplo, alguns fatores em camundongos, tá? Isso é importante dizer, a gente não está trabalhando atualmente com humanos, mas alguns desses fatores que regulam a atividade da mitocôndria estão alterados nas fêmeas de camundongos envelhecidas. E isso explica, talvez, que numa fêmea envelhecida, essa ativação da mitocôndria se dá de forma muito precoce no óvulo. E aquele óvulo, ele... Não dá tempo. Não é que não dá tempo, ele acaba resultando em diversos danos ao óvulo, né? Essas mitocôndrias não conseguem prover a energia necessária para a fecundação. E aí não há fecundação. Aí o óvulo desce... ou perde o óvulo, perde o embrião, ou em outros casos, que também é muito comum, com envelhecimento, gera uma criança com algum problema genético, como o Down, por exemplo. O principal, né, deles, né? Então, assim, quais são os fatores que resultam numa maior taxa de Down, de nascimento de crianças com Down e mulheres mais velhas? As mitocôndrias, um dos principais fatores. Isso também acontece com mulheres jovens. Sim, também, mas se você for olhar a estatística, muito maior na mulher mais velha. Mas esse caso da mulher jovem que gera uma criança com a síndrome de Down, está ligado também ao seu estudo? Alguma coisa a ver com a mitocôndria também? Sim, pode estar, né? Tem casos que a mulher, mesmo jovem, ela tem algum defeito na mitocôndria. E aí a consequência é ela ter um erro na divisão genética e resultar em alterações moleculares dos cromossomos que resultam no Down. Doutor, com tanta tecnologia que nós temos hoje, principalmente para a saúde, como é que uma moça que vai casar o ano que vem e que quer ter bebê em 2019, dentro do seu estudo, o que ela pode fazer? Se tem alguma coisa que pode fazer? Sim, olha, num primeiro momento, né, acho que o recomendado é que ninguém se preocupe com isso, né, até que uma pessoa está tentando se engravidar e aí ela não consegue, ela vai procurar um ginecologista. A pergunta desculpa interrompendo bruscamente, existem exames que detectam esses problemas da mitocôndria, ou nomezinho danado, hein? Mitocôndrias. Existem exames para dizer, olha, sua mitocôndria não dá boa, ou não. Estão começando a surgir. A gente tem... Não existe ainda. Não está... Agora a gente já tem. Isso. Está em introdução aqui no Brasil, até chama MyToScore esse exame. Tá? As clínicas de ponta de reprodução assistida em São Paulo, no Rio de Janeiro, até em Ribeirão Preto, algumas já aplicam, tá? Mas elas vão mais no sentido de conseguir selecionar dentre os óvulos ou os embriões que uma mulher possui, aquele que tem maior probabilidade de produzir uma criança saudável, né? Sem Down, sem qualquer outro tipo de alteração genética. Então a gente tem alguns, mas... com relação às nossas pesquisas, o que a gente está descobrindo agora, não, com relação a isso a gente não tem nenhum exame ainda, porque a gente está numa fase ainda muito inicial, no sentido de entender como se dá esse efeito, né, para então passar para essa fase que a gente está conversando aqui. Bom, resumindo, então o seu estudo, ele
requer que num futuro não muito distante vocês passem a entender o que acontece lá dentro daquele óvulo em relação a essa mitocôndria. É isso. Para facilitar o amanhã a fertilização. Porque o maior problema, no meu entendimento, que o senhor disse aqui, é a não fertilidade. É isso? Sim, exatamente. E a gente visa com isso tudo entender melhor como é que a mitocôndria afeta o óvulo para passar então a desenvolver tecnologia, de alguma forma tentar corrigir defeitos mitocondriais no óvulo, para criar possibilidades, perspectivas para essas mulheres que sofrem de infertilidade. Esse é o nosso objetivo no longo prazo. Longo prazo. Como é que está isso lá no Canadá e também na Inglaterra? Vocês estão pesquisando juntos? As novidades vêm mais de lá para cá ou vão mais daqui para a América do Norte ou para a Europa? Olha, com relação a esse estudo que a gente vem desenvolvendo, a novidade está aqui. A gente que envia para lá, principalmente na forma de aluno que vai para esse centro, se capacitar e divulgar o que a gente vem fazendo e aí buscar colaborações. Eles, por outro lado, também têm desenvolvido dentro desse aspecto, mas não envolvendo diretamente o que a gente tem estudado, também muita coisa. Por exemplo, no Canadá, hoje se buscou uma alternativa a essa transferência de mitocôndrias que eu né, ao invés de transferir mitocôndria de uma mulher mais jovem para uma mais velha, o que eles encontraram? Que além do óvulo, dentro do ovário da mulher, existem células tronco do ovário que dão origem a óvulos também. Opa, isso é bom. Essas células tronco são uma possível fonte de mitocôndrias. Então hoje no Canadá tem sido realizado um tratamento que inclusive já a nível comercial foi implementado, onde se isola agora a mitocôndria da célula tronco da própria mulher que é infértil. E aí, o que você faz com isso? Injeta no óvulo dela. E aí pois é. Você consegue recuperar. Entrando, né? Você hoje da mesma. Utilizando um aparato parecido com o que foi utilizado para produzir a Dolly ou se fazer clonagem, que é a micromanipulação, né? A gente consegue micromanipular um óvulo para tirar a mitocôndria da célula tronco e injetar no óvulo infértil. E aí ele ganha de novo fertilidade. E aí mulheres que de forma repetida não conseguiam engravidar, passam a engravidar e produzem crianças normais, saudáveis. Está bem avançado lá então. Sim. Isso e outras tecnologias, né? Outro ponto. Essa tecnologia, a nível de clínicas caras aqui no Brasil, já está vindo para cá? Porque quando a gente fala em reprodução humana, professor, a gente já lembra logo da clínica do doutor Três Pontinhos, né? Sim. É uma clínica para madame, é uma clínica para quem é rico e tal. Porque até chegar isso a nível de previdência social, sei lá como é que fala, de saúde pública, a gente sabe que é muito demorado, mas isso que o senhor falou, de tirar a hipocôndria, é isso? A mitocôndria. A mitocôndria, danado, da própria mulher, né, de um núcleo que ela tem dentro do próprio óvulo, e devolver para ela no lugar certo, que é o óvulo. Isso hoje deve custar muito caro. E essa tecnologia, em sendo aprovada lá, em sendo aprovada aqui pelo nosso sistema de saúde, eu acredito que não demore chiques do Brasil. O senhor concorda comigo? Eu acho que o Canadá, nesse sentido, é um país... Por que foi implementado primeiro lá? Né? Sendo que quem desenvolveu são pesquisadores americanos. Porque o Canadá ele tem uma cabeça muito aberta nesse sentido. Coisa que eu já não vejo no Brasil. E o Brasil, principalmente por diferentes influências, questões éticas aqui no Brasil, religiosas, né? Há uma grande resistência nesse sentido. Então eu não sou tão otimista assim. Com relação a isso, né? Até porque o Brasil se espelha muito nas leis americanas. E lá nos Estados Unidos isso é banido ainda. E vai ser banido por um bom tempo. Tanto é que esse pesquisador americano que desenvolveu essa tecnologia acabou pedindo demissão de Harvard, que era onde ele atuava, e foi para o Canadá porque aplicar. Lá ele tinha mais condições de fazer isso. Ele está fazendo lá na Turquia e na Arábia. Nesses 3 países ele implementou a empresa dele
e vem Tá indo aplicando bem. essa tecnologia. Aparentemente sim, há vários questionamentos, inclusive eu estou voltando agora de um congresso onde a gente discutiu bastante Onde isso. você estava nesse congresso? Esse congresso foi em Recife, Ok. aqui no Brasil, né? A Sociedade Brasileira de Reprodução Animal. A gente se reuniu para discutir esses e outros assuntos. Então ainda existem vários questionamentos, a gente não tem acesso a todo o material. Mas sabidamente eu já apliquei essa tecnologia ou algo muito parecido com ela em animal e sei do potencial dela em bovino, por exemplo. Vacas representam um excelente modelo para se tratar a infertilidade e poder explorar esses dados depois em mulheres. O senhor fica aqui? Fico. Eu preciso ganhar um dinheirinho. Fica à vontade. Rony, bora lá para o comercial, filho. A gente continua aqui com o professor Dr. Marcos Roberto Chiarati, que é um pesquisador da Universidade Federal de São Carlos e que está aí num trabalho fantástico a respeito de infertilidade. E olha, você é funcionário público, você quer viajar, quer passear? Fale com o Sindispan. Pois é, sabe por quê? O Sindispan fechou um convênio maravilhoso com uma empresa chamada Cisnaturcar. Essa empresa é mestre em turismo aqui no Brasil. Ela é associada, ela é conveniada de muitos e muitos hotéis, praia, cidade, campo, onde você quiser passear no Brasil, você pode ir junto. Você pode ir junto, passear com a Cisnaturcar, porque você vai ter grandes benefícios. Então, você é funcionário público municipal, você que é associado do Sindispan, você vai ter viagens, por exemplo, pacote aéreo nacional com descontos que vão de 5% a 10%. Esses pacotes são divididos em 10 vezes sem juros. Não tem taxa de serviço 10%, não paga taxa de ISS, não tem limite de uso. Válido para você que é funcionário público, para tua esposa, para o teu marido, para filhos, né, até 21 anos, no número de 5, ou se você é solteiro ou solteira, leve o pai, leve a mãe, leve irmãos, leve irmãs até 21 anos, ou leve noivo, namorado, namorada com namorado, leva quem você quiser para viajar. Quer conhecer os hotéis, quer conhecer as colônias aonde você pode passar férias? Clique aí no seu computador, cisnaturcar.com.br. Maiores informações também na Secretaria do Sindispan, na Rua dos Ferroviários 81, em Vila Prado. Atenção para os telefones 34 13 1004, 34 13 1005. Eu vou para um breve comercial, o Rony me traz a manteiga de sucuri e eu continuo com o professor aqui. Tá ok? Bora lá. Esse segmento do programa Carlinhos Lima. Continuamos a não falar mal de ninguém porque a televisãozinha tá ao vivo ainda. Compre agora mesmo. Pô, mas é super legal o seu estudo, hein? Legal. Caramba! Você deve ser um dos mais jovens cientistas desse grupo. Entregam 3374-1410. Pra chegar onde você chegou, doutorado, tal, essas coisas todas. Não, desse meio, aqui no Brasil sim. Quando você vai para fora é muito comum. O que acontece? Por que eu sou jovem? Eu não fiz mestrado, eu passei direto pro doutorado. Porque lá fora é muito comum. Aqui no Brasil, normalmente a pessoa faz o mestrado, faz o doutorado, tem dificuldade de entrar no concurso público. Eu vou dando sorte de eu passar e entrar logo. Então, Um amigo meu disse que foi numa empresa, estava sendo funcionário. Estava precisando de 15 funcionários. Ele chegou lá, tinha 16 japoneses. Ele foi lá. Ele fica fazendo o quê? Eu vou nem perguntar. Você tá falando de fora, né? De outros países, a história é assim, né? Não, o japonês na minha área também é igual. Domina. É sério, domina mesmo? É muito. Apenas O 499. que esses caras têm no Um dos ambiental ou é motivos cultura? é cultura. Um dos motivos eles trabalham excessivamente. No Japão, ser professor, ser pesquisador é mal visto pela sociedade. Eles tentam compensar trabalhando em excesso. Eu tenho vários amigos japoneses que moram lá, né? E já me contaram dessa necessidade de mostrar. Como o cara nos anos 60 dava com o violão embaixo do braço, era vagabundo. Se eu não tinha nascido ainda, mas eu estou escondendo que eu sei disso. Pois é, diferente da visão que a gente tem aqui no Brasil, né? Coisa doida. Foi legal? Pesquisador lá? Não é. Pelo contrário, eles têm Não, eu digo, ele é visto como? Ele é visto. Porque é bancado pelo governo, então ele trabalha em excesso pra ninguém falar, porque ele tem brilho na cara, como diz o caipira. Tem vergonha na cara, né? Mas obviamente, a quantidade de tecnologia que tem lá propicia o desenvolvimento também. Né? Que lindo aquilo, né? Uma ilha, né, rapaz? Tão pequenininha, tão cheia de problema e com tanta gente na rua, né? E aqui, ó, terreirão aqui, parecendo vizinho de avião, não serve pra nada.
11h06, já estou de volta aqui. Vou ficar mais um bocadinho aqui com o professor Dr. Marcos Roberto Chiarati. Por quê? Porque o professor trabalha numa pesquisa para estudar os motivos da infertilidade feminina, não é? E isso por conta das mitocôndrias, que são organelas celulares. Doutor, vocês têm estatística da infertilidade da mulher brasileira? Tipo de cada 100 mulheres, cada 1000 mulheres, qualquer coisa nesse sentido? A gente tem pesquisa sobre isso, não? Tem, a gente tem sim. Eu não sei te dizer agora os dados de cabeça muito bem. Sei que gira em torno de 1 a 2% das mulheres são inférteis numa idade normal, isso sem considerar o efeito de idade. 17 anos para cima, jovem, idade boa, né? De quantos por cento? De 1 a 2%. Tem países que têm números maiores? O senhor sabe? Assim de cabeça agora não, né? Até porque não é a minha área de atuação. Outra coisa, o estilo de vida que nós temos hoje, que a humanidade leva hoje, pode pesar também nesse tipo de coisa? Pode Porque sim. Antigamente as mulheres tinham 11, 12 filhos, 9 filhos, né? Tem hora que eu leio nota de falecimento aqui, faleceu dona não sei quem com 92 anos, é onde? Aí eu fico 3 dias lendo a quantidade de filhos aqui e netos. Os dias de hoje, os dias atuais, o senhor acredita que tem alguma coisa a ver com isso? Sim. Alimentação, uma série de Exatamente. coisas. Eu ia tocar nesse assunto. O efeito nutricional é um dos principais, né? A gente sabe que a obesidade hoje é um problema enorme. Eu recentemente também voltei de um outro congresso onde a expectativa é que o Brasil, a população de crianças no Brasil é extremamente obesa hoje em dia. Numa projeção, em 20 a 30 anos, o Brasil vai ter uma das populações adultas mais obesas do mundo. Vamos comparar com Nova York, por exemplo? Que está revertendo a situação hoje. Como Nova York está revertendo? Os Estados Unidos estão revertendo, porque a população de crianças lá já não é mais tão obesa. Isso se tornou um problema de saúde pública lá, que custa dinheiro para o Estado, e sabido... Por causa disso, eles estão investindo muito então, em reverter essa situação. O Brasil não tem feito a lição de casa. Eu li alguma coisa, ouvi alguma coisa essa semana ainda, de que o órgão do governo que regula esses planos de saúde, parece que estariam quase que obrigando que esses planos de saúde tenham programas para reverter também a obesidade. Sem dúvida, isso interessa para o plano de saúde. Né? Se claro, a gente pensar de uma forma fria, menos né, dinheiro eles em termos gastam, de custo, né? Isso interessa para eles e é bom para a gente se a gente conseguir trabalhar de uma forma mais efetiva. O professor já foi para fora por conta dessa pesquisa? Já Para sim. onde o professor foi? Ainda por um tempo no Canadá, fiz parte com aquele brasileiro que eu comentei no início, que trabalhou com a Dolly, que foi o orientador do meu orientador, chamado Lawrence Smith, ele. E fui então morar lá no Canadá, pertinho de Montreal, numa cidadezinha pequena. Depois fiz meu doutorado na Unicamp, na medicina, e novamente fui para a Inglaterra. A Inglaterra é um dos países líderes na área, né? E pesquisa genética? Isso, nessa área da fertilidade, da mitocôndria no óvulo, e por isso eu escolhi ir lá para Oxford. Morei mais um tempo lá e fiz parte do meu doutorado lá com eles. Antes de voltar e ser contratado aqui. Mas agora mesmo eu tenho uma relação muito íntima com tanto Oxford quanto Cambridge na Inglaterra. Os meus colaboradores moram lá, bons amigos inclusive, e vou anualmente para essas cidades e para outras. Para estudar. Para estudar, para reuniões, para discutir novos projetos, né, para apresentar os nossos dados. Faz parte da nossa vida de pesquisador viajar muito. Né, para poder trocar ideias, porque um pesquisador não é nada assim isolado, né? Eu posso enfiar minha cabeça no meu laboratório aqui, ficar estudando alguma coisa, mas em paralelo alguém fazer a mesma coisa em outro país, descobrir, publicar antes de mim, e eu perdi meu trabalho. Então a gente consegue crescer juntos, né, em colaboração com todos esses grupos. Então faz parte da nossa rotina se relacionar com grupos do exterior e do Brasil, obviamente. Professor, para a gente encerrar, eu converso aqui com o professor Dr. Marcos Roberto Chiarati. Ele está fazendo um estudo sobre infertilidade feminina. Obviamente que o estudo que o professor está participando, juntamente com americanos, canadenses e ingleses,
é um estudo que demanda tempo, até porque eles ainda não estão mexendo com humanos, né? E sim com cobaias, cobaias que não são humanos. Professor, mas dentro de tudo isso que nós estamos vivendo, por exemplo, você tem irmã? Não, eu tenho um irmão só. Tá. Você tem uma prima que vai casar. Sabendo que você lida com isso, ela fala assim, Omar, eu vou casar o ano que vem, eu sei que você está em uma pesquisa, assim, claro que ainda vai demorar, tal, mas que conselho como cientista você me daria para que eu tenha uma boa fertilidade? As mulheres que estão ouvindo o programa, que vão casar, ou que já casaram e ainda não tiveram filhos, o que é que você diria para essa prima, professor? Tenha filhos antes dos 35. Essa é a minha principal recomendação. O óvulo da mulher foi feito para isso, para se reproduzir enquanto jovem. Acho que se você quer evitar ter que aplicar as tecnologias que a gente trabalha, faça isso. 17 a 35 é o ponto. Exatamente, é o ideal. Né? Acho que o que a gente desenvolve é para tratar aquelas pessoas que não tiveram filhos antes dessa idade, ou que por algum motivo já nasceram com alguma insuficiência. Como é que se explica, por exemplo, acho que a Regina Dourado, o nome da atriz, ela foi mãe de forma natural, concepção natural, aos 50 anos ou 51. Acho que é Regina Dourado o nome dela. Como é que a ciência vê isso? São exceções que existem, né? A gente trabalha com biologia, e biologia não é uma matéria exata. Né? Então, por isso que já está dentro desse... Exatamente. Então, a gente trabalha com médias. Eu passei essas idades agora há pouco, mas isso é uma média. Né? Uma média boa. Média boa. 17 a 35 anos, tá? Sim, mas eu tenho amigas que produziram crianças, têm bebês aí muito bem, saudáveis, e que tinham 45 ou mais anos, tá? Mas é um risco muito grande. Nesses casos... Vários, né? Risco para ela, risco de receber uma criança que venha com algum problema, né? Sim. Né? Então, aí sim, nesses casos, para a pessoa que não pôde ter criança antes dessas idades, aí sim, ela pode então procurar meios, né, para tentar encontrar alternativas. Mas saiba, isso custa muito ainda. Embora no Brasil a gente tem instituições como a Federal de São Paulo, a USP de Ribeirão Preto, que oferecem via SUS, de forma gratuita, muitas dessas tecnologias que a gente trabalha. Fertilização, né? Tá bom. Ô professor, eu queria fazer com você um acordo aqui, né, de cavalheiros, principalmente junto com o Carlinhos Oliveira, que esse produtor maravilhoso que me trouxe você aqui. Nos mantenha informados, venha aqui mais vezes, por favor, a cada novidade, né? Venha aqui e eu sei que um dia você vai receber o prêmio Nobel, essas coisas todas, não esquece dos pobres aqui não. Gente, eu conversei bastante aqui, aprendi bastante, hein? Você sabe que estudar não é difícil, é a questão de querer, né? Essa conversa que nós tivemos aqui de 45 minutos, mesmo com a dificuldade de eu estar tão distante do seu conhecimento, do assunto que você falou, eu aprendi bastante, isso é bom. Que bom, eu fico feliz, e eu fico muito feliz de poder voltar aqui e divulgar isso para as pessoas da região e mostrar para elas que, assim como eu, a universidade está aí cheia de possibilidades para essas crianças, esses jovens e adultos também, por que não? Né? Então é um trabalho que eu venho desenvolvendo aqui na região, levar isso para as escolas em Descalvado aqui, fico à disposição. Gente, esse menino, que é mais novo que minha filha, que está aqui, o professor Dr. Marcos Roberto Chiarati, que é um pesquisador já de conhecimento, já internacional, ele vendeu sorvete, naquela caixinha de isopor, você vendeu sorvete? Carrinho, empurrando o carrinho. Então, esse que está aqui, esse professor doutor, não é? Que já estudou em Cambridge, onde esse menino já passou uma época lá na Inglaterra, que já estudou em Oxford, ele vendeu no carro que toca aquela campainha do Chacrinha, né, a buzina do Chacrinha, ele já vendeu sorvete e hoje é somente professor na Universidade Federal de São Carlos. Com certeza absoluta, os fortes entenderão o que eu quero dizer aqui. Você tem esse negócio aqui de rede social? Tenho sim. Como é que você está lá? É Marcos Chiarati mesmo. Por isso que eu não achei, eu pus seu nome inteiro lá. Eu botei seu nome inteiro. Italiani, né? Chiarati? Sim, é italiano, sim. Italiano, não podia ser outra coisa, né? Tem cara de italiano, tem jeito de italiano.
Você, Ezequiel, professor da universidade, você me dá o prazer de me aceitar lá? Com certeza. E até porque eu quero que você... Bom, primeiro, muito obrigado pela sua presença. Que Deus continue te abençoando, viu? E, por favor, vê se não desapareça aqui da clube. É muito bom, é uma honra recebê-lo aqui. Eu que agradeço, fico à disposição sempre que... Obrigado. Conclua aí, por favor, e publique. Conclua e publique essa